No programa de hoje, vamos conversar com o governador do estado da Bahia, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, governador, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você e todos os amigos e amigas que com certeza estão nos acompanhando aí. É um prazer. Prazer tê-lo conosco, governador. Iniciou a nossa entrevista falando um pouquinho sobre política e, na sequência, vamos falar sobre as ações do seu mandato à frente do governo do estado da Bahia. Eu inicio, governador, pedindo que o senhor compartilhe conosco que visão o senhor tem hoje do atual cenário político brasileiro, né, que já está se organizando para as próximas disputas em 2022. Olha, o Brasil vive um cenário de muitas dificuldades. Há 6 anos, o Brasil patina na economia, ou tem crescimento negativo ou próximo a zero, e, portanto, isso agravou a situação do emprego. Nós estamos com um número recorde de desempregados no Brasil e também uma consequência muito forte no empobrecimento da população. Os números vão deixando claro que a situação piorou e muito para a população mais vulnerável, aumentou o número de pessoas extremamente pobres e aumentou também o número de pobres, ou seja, é como se estivéssemos caminhando para trás, né? O Brasil, há 10 anos atrás, estava se orgulhando de ter colocado na classe média mais de 40 milhões de brasileiros, era uma referência global de melhoria de qualidade de vida dos mais pobres. De hoje inclusão, nós estamos, né? De inclusão social, de melhoria da renda, de oferta de assistência à saúde, educacional, e hoje, infelizmente, estamos vivendo um movimento inverso, com o aumento da pobreza e da extrema pobreza. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, governador, quando o senhor, avaliando com esse cenário, né, observa, por uma ótica eleitoral, o senhor acredita que deve surgir ou não mais algum nome com a chance mais forte de disputa para as eleições do ano que vem, as eleições presidenciais, além do presidente Lula, que deverá ser candidato, do próprio Bolsonaro, que poderá disputar a reeleição, ou algum outro nome o senhor acha que tem uma chance mais forte de entrar nesse cenário e sair do que alguns falam de polarização? Olha, as eleições presidenciais, desde a redemocratização, elas foram caracterizadas sempre por terem vários candidatos à presidência. Aqui não há tradição de ter algo semelhante à eleição americana, né, onde tem 2 candidatos, basicamente, que disputam a eleição. Historicamente, no Brasil, isso não acontece. Nós temos 3, 4, 5 nomes, até teve eleição com 8 candidatos, embora, vamos dizer assim, o debate político se concentre em 2, 3 candidatos. Eu acredito que a tendência o ano que vem é haver essa concentração com 2, 3, no máximo 4 candidatos que ali vão pontuar de forma expressiva. E eu diria que o debate central vai ser do que nós tínhamos há 10 anos atrás, em que situação o Brasil estava e em que situação o Brasil está hoje. É uma diferença gigantesca das condições, não só econômicas, mas das condições, eu diria, das relações internacionais. O Brasil estava, 10 anos atrás, com muita força na política externa, no relacionamento com outros países, tinha uma posição muito privilegiada. E hoje, infelizmente, nós perdemos tudo isso. O Brasil não é hoje um país relevante dentro da diplomacia internacional, e isso impacta na recepção de investimento direto estrangeiro. Então, quanto mais força, quanto mais presença, quanto mais prestígio internacional um país tenha, mais os investidores olham para esse país com desejo, com vontade de investir nele. E o inverso é verdadeiro, é o que está acontecendo hoje com o nosso país. Infelizmente, nós recentemente ouvi uma matéria densa falando de que hoje nós temos a pior posição nos últimos 20 anos em termos de investimento direto estrangeiro. Isso tudo
tem uma relação direta com a imagem negativa imagem. que o Brasil tem hoje internacional. Sem dúvida, né? Não só na área política, nos ataques à democracia e às instituições públicas, como também ao próprio meio ambiente e à péssima condução do governo federal no que diz respeito à campanha nacional de vacinação, apesar do esforço dos governadores e prefeitos. O Robson, eu diria que é o conjunto da obra, né? Uma imagem você constrói sobre vários aspectos, né? Essa questão ambiental é uma questão muito relevante. A questão do respeito à democracia, do respeito às instituições, também é algo muito relevante. Eu diria que a segurança jurídica e institucional também é um fator preponderante, quer dizer, quem é um investidor que quer colocar seu recurso em um país com muita instabilidade jurídica e institucional, onde a legislação ou a Constituição é constantemente desrespeitada. Então, isso traz um grau de insegurança muito grande para o investidor. Então, em economia, você aprende que o investidor foge de risco e ele cobra, vamos dizer assim, taxas muito altas para correr riscos proporcionais. Então, quanto maior o risco, maior a taxa de retorno que ele cobra para seu investimento, seja ele investimento financeiro ou investimento produtivo. E isso termina elevando o chamado custo do Brasil, porque o custo de atração de investimento fica muito caro, porque o risco é muito alto e quem tem dinheiro não quer correr risco, a não ser que seja para taxas muito altas. E isso, portanto, eleva o custo de obtenção de recursos financeiros do Brasil. O senhor fala com propriedade, inclusive por ser também economista, né? Além de estar governando o estado da Bahia, é por formação economista, né? E eu gostaria de perguntar ao senhor, nesse clima, pelo que o senhor tem observado, pelo que tem escutado de sua bancada junto à Câmara e Senado, né? Os colegas parlamentares que tem pelo Brasil inteiro, a condição política hoje, diante deste cenário, para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que uma coisa é o desejo da maioria hoje do povo brasileiro, inclusive o meu, de que nós tivéssemos um presidente que não atrapalhasse tanto a saúde, que não atrapalhasse tanto a captação de investimentos. Outra coisa é a realidade. Infelizmente, é um governo marcado pela ausência completa de qualquer política econômica, de qualquer política de saúde, de educação. Se você perguntar qual é o programa que está sendo executado por este governo para a área educacional, quem sabe responder? Então, quais são os investimentos feitos na área educacional? Quantas escolas foram financiadas por esse governo, escolas novas? Quantas creches no Brasil foram financiadas por esse governo nesse período? Na área da saúde, quantos hospitais foram apoiados, financiados, construídos? Qual a rede de postos de saúde que foi construída? Qual é a política de saúde pública, em que direção está indo? Então, ou seja, há uma ausência completa de investimentos na infraestrutura. As estradas da Bahia, por exemplo, federais, estão completamente acabadas, esburacadas. Então, nem a manutenção nas estradas federais eles estão fazendo. E, portanto, todo esse volume de recursos está sendo canalizado e apropriado, vamos dizer assim, pela política de manutenção da base parlamentar. Para manter o centrão dando apoio ao governo, né? Exatamente. Então, é um volume de recurso muito grande e isso cria uma base política vinculada a esse manejo desses recursos. Então, essa base parlamentar não vai querer perder essa condição. Um presidente, por menos executor que ele seja, estaria fazendo muito mais que o atual governo. E é evidente, você tem uma limitação de recursos, então você escolhe, ou você vai criar uma política econômica de investimento para logística, para infraestrutura, para construção de hospitais, postos de saúde, escolas, ou você vai alimentar essa sede, vamos dizer assim, de emendas parlamentares ou de gastos parlamentares. E hoje todo o recurso, basicamente, é canalizado para isso. Então, essa base parlamentar não tem um desejo de perder esses recursos. Então, para eles, o país vai mal, mas para eles, do ponto de vista do mandato parlamentar, está excelente. Tem parlamentar movimentando 100 milhões, 200 milhões de reais aqui na Bahia, de volume. E isso nunca se viu na história da República, esse volume gigantesco de movimentação de recursos por alguns parlamentares. Então,
eles não vão facilitar, vamos dizer assim, que haja uma mudança no país. Então, esse recurso e ser direcionado para a infraestrutura, para a política pública, eles não querem. Eles querem utilizar esse recurso para a reprodução do seu mandato, da sua base parlamentar. Infelizmente, há esse desvio. E acho, portanto, por que eu estou dizendo isso? Porque isso cria uma resistência muito grande no Congresso a qualquer tentativa de impeachment ou de interromper o mandato parlamentar, o mandato presidencial. Por quê? Porque vamos dizer assim, as condições são muito favoráveis para parlamentares que colocam o seu mandato, a sua política de reprodução no mandato acima dos interesses do país. A verdade é essa. O senhor acha, então, que diante desse cenário é difícil que seja, pelo menos por parte do Congresso, aprovado na Câmara, por exemplo, um processo de impeachment para que se dê andamento? Eu acho muito pouco provável. A possibilidade disso só se houver um crescimento muito grande da pressão popular, da pressão nas ruas, se essas manifestações continuarem crescendo e virar algo muito constrangedor para os parlamentares, aí sim é possível a gente pensar. No dia de hoje, eu diria que ainda não temos as condições para isso, porque a política, vamos dizer assim, coloca numa balança, né? De um lado você tem a pressão e, do outro lado, o volume gigantesco de recursos que eles estão utilizando. Então, por enquanto, eu diria que o lado da balança, que é uma movimentação gigantesca de recursos por parte dos parlamentares, eles ainda vão resistir por muito mais tempo a uma tentativa de impeachment. Agora, se esse lado da balança, dos movimentos de rua, da pressão da sociedade aumentar muito, aí o receio de perder seu mandato, mesmo tendo volume grande de recursos, será maior e, portanto, aí eles podem dar vazão ao impeachment. No dia de hoje, eu diria que as possibilidades são pequenas de um impeachment no Congresso. Governador Rui Costa foi o mais votado para o governo da história da Bahia, né? Superou o próprio Antônio Carlos Magalhães e tantos outros mitos, digamos assim, da própria Bahia. O estado da Bahia, inclusive, né, em entrevista que eu fiz recentemente com o economista-chefe da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, o Renato da Fonseca, ele colocou no panorama nacional, né, um crescimento expressivo no setor da indústria, no sul do Brasil e no nordeste do Brasil. E no nordeste destacou, inclusive, o estado da Bahia. Então, o senhor tem desenvolvido ao gerar um clima para que haja um impulso na economia, inclusive, do seu próprio estado. Mas o senhor já foi eleito e reeleito governador, e eu gostaria de conhecer qual deverá ser o seu futuro político, né? Olhando agora para 2022. O senhor disputa o Senado, o senhor pode compor alguma chapa, eu sei que o senhor é do PT, e preferencialmente o candidato é o presidente Lula, mas o senhor pode participar de algum outro tipo de composição ou ter alguma outra tarefa nas eleições de 2022? Olha, eu tenho um maior orgulho de, como você disse, ter sido, na história da Bahia, o governador mais votado. Mais votado não só percentualmente, eu tive 75% dos votos, nunca nenhum outro candidato na história da Bahia chegou a esse percentual, como também tive a maior votação nominal da história da Bahia, agora na reeleição. Então, eu fico muito feliz com isso, muito grato ao povo baiano. E a nossa prioridade para o ano que vem é, em primeiro lugar, ajudar a salvar o Brasil. Acho que a palavra é essa. Nós, brasileiros, precisamos ajudar a salvar o Brasil. O Brasil não suportará mais 4 anos de desastre de gestão, de desastre de imagem que nós temos tido no atual cenário nacional. Então, a tarefa número 1, eu diria que, como brasileiro, como pai de família, como militante político, a palavra é salvar o Brasil. E a outra prioridade nossa é manter e dar continuidade ao que nós vemos fazendo aqui na Bahia. São 2 mandatos, primeiro de Jacques Wagner, agora o nosso, que eu diria transformou a realidade do nosso Estado. A realidade da infraestrutura hídrica, por exemplo, quando o Wagner assumiu, era algo muito trágico. Nós tínhamos cidades, sedes de cidades sem abastecimento de água.
centenas de comunidades rurais com a população grande sem abastecimento de água. E o Wagner criou o programa Água para Todos. De lá para cá, nós fizemos o maior investimento da história da Bahia em abastecimento de água, assim como na área da saúde, por exemplo, nós estamos realizando hoje o maior investimento do Brasil. Wagner tinha entregue 6 unidades hospitalares, nós estamos entregando agora 10 novas unidades hospitalares, além das unidades feitas em parceria com os municípios, uma rede de policlínicas semelhante ao que o Ceará também está montando. Nós chegaremos agora, no segundo semestre, a 25 policlínicas entregues na Bahia, cada uma delas, em média, com 24 milhões de investimentos, 100% com recursos do Estado. Na área da educação, só esse ano nós estamos licitando de novas escolas e requalificação das escolas um pouco mais de R$ 1 bilhão de investimento. Então, eu diria que nós mudamos para... Isso eu ouço depoimento de dezenas de pessoas ou centenas, pessoas que há muitos anos não vêm na Bahia, quando chegam aqui, dizem, realmente, vocês fizeram uma grande transformação na Bahia, em Salvador, no investimento em mobilidade urbana. Nós hoje temos a segunda rede... O projeto do VLT e o sistema VLT, metroviário metrô, também. Né? Nós temos a segunda rede de transporte moderno do Brasil. Temos hoje 33 quilômetros de metrô, estamos concluindo agora, até início do ano que vem, mais 5, então vamos a 38 quilômetros de metrô, e já licitado, contratado, iniciado a obra de mais 22 quilômetros de monotrilho VLT para a capital. Enfim, e além do projeto da ponte também. A ponte são 7 bilhões de reais de investimento. Enfim, um volume de investimento significativo. Ao longo de 6 anos, Robson, eu tenho orgulho de dizer que a Bahia ficou em segundo lugar em volume de investimento no Brasil. Nós só ficamos atrás do estado de São Paulo, mas é até covardia comparar. São Paulo tem quase 7 vezes a arrecadação do estado da Bahia. Só para se ter uma ideia, a cidade de São Paulo, só o município de São Paulo, tem um orçamento maior do que o estado da Bahia. Então, nos orgulha muito, mesmo nesse cenário, a gente está em segundo lugar. Em termos de receita per capita, nós temos a 16ª. Agora, diante desse cenário, governador, em segundo lugar. Diante desse cenário, qual é o seu projeto político? O senhor já definiu quem apoia para suceder essa sequência de gestões que veio de Jacques Wagner, agora com o senhor, e o senhor disputa o Senado, ou o senhor deve participar de algum outro projeto político? Nós, evidente, estamos conversando na nossa base política, temos uma base ampla, estamos dialogando, mas nós estamos apresentando o nome do senador Jacques Wagner para disputar a eleição. E nesse cenário de composição, como eu disse antes, a nossa prioridade é o Senado Nacional e o Senado Estadual. Então, nós só temos uma vaga para o Senado. Eu já tenho feito conversa com a nossa base de governo. A prioridade, portanto, é manter a base de governo unida. Então, não há cenário, a princípio, da minha candidatura ao Senado. Eu não devo concorrer às eleições ano que vem. Nós devemos fazer uma composição para garantir a eleição do governador e ajudar a eleição do presidente da República. O cenário deve ser esse. É esse cenário que nós estamos construindo. Para presidente da República, então, seria, Lula, concretizando, o ex-presidente Lula, né? Isso. Para votar... E aqui para governador, o Jacques Wagner. O Jacques Wagner, né? Muito bem. Mas o senhor não desconsidera mesmo a possibilidade de disputar o Senado? Olha, não é que eu desconsidere, você estabelece prioridades, né? Então, a prioridade nossa é eleger o governador. Essa é a nossa prioridade, eleger o presidente da República. Nós estamos dialogando, eu não desconsidero essa possibilidade, mas eu diria que essa possibilidade hoje é muito remota. Por quê? Porque nós temos que fazer composição política. Não é uma prioridade para agregar outros grupos aqui e acolá. Se fosse 2 vagas para o Senado, seria mais fácil. Mas nesta eleição só tem uma vaga para o Senado. Então, nós temos, na verdade, 3 vagas, né? Uma do Senado, a de vice e a de governador. Então, são 3 vagas para acomodar toda a base política. Mas vamos avaliar. Estamos conversando ainda cedo, mas eu diria que o cenário hoje mais provável é que eu não dispute a eleição do ano que vem e sim ajude a eleger o Wagner governador e o Lula presidente. Governador, e nos fala um pouquinho sobre o projeto da Bahia nessa área tão importante que é a energia eólica e a energia solar, ou seja, energia limpa.
Olha, aqui eu tenho que reconhecer o trabalho, o planejamento, que é aquele velho ditado, né? Você só colhe se você plantou, se você cuidou da sua plantação, se irrigou, se cuidou. Então, lá atrás, o ex-governador Jacques Wagner, hoje senador, enxergou, e eu aqui o parabenizo por isso, do ponto de vista estratégico para a Bahia, essa energia alternativa, energia eólica e energia solar. E hoje a Bahia lidera no Brasil os investimentos tanto de solar como de eólica. Nós tínhamos ali o Rio Grande do Norte com um volume maior de eólica, mas hoje, em projetos em implantação, a Bahia, esse ano, provavelmente supera em volume a geração do Rio Grande do Norte. É o estado hoje com o maior volume de projetos e teríamos ainda mais se não fosse a limitação da transmissão. Hoje, nós temos um limitador grande, que são a nossa carência de linhas de transmissão no estado. Infelizmente, Porque não é só produzir, tem que entregar a energia. Não adianta você ter produção de energia se você não consegue conectá-la com o resto do consumo no Brasil. Infelizmente, o atual governo federal, como em todas as áreas, não planejou, não executou novas linhas de transmissão, e isso nos deixou limitado. Mas, mesmo assim, nós temos hoje o maior volume de investimento, porque, através de todos os estudos feitos que nós temos, seja os que nós produzimos, seja o que as empresas produziram, a Bahia é o melhor estado do Brasil, tanto para a energia eólica, que vem do vento. Eu converso com investidores espanhóis de outras nacionalidades que têm projetos aqui, eles dizem, não tenho dúvida em afirmar que aqui nós temos o melhor vento do mundo, ou seja, não é um vento de litoral, portanto, ele sofre pouca alteração de velocidade e intensidade, tem um período de vento maior e uma variação menor, e, portanto, isso requer menos investimento no tipo de equipamento e você consegue gerar muito mais. Então, outro dia eu estava aqui tendo uma apresentação de um grupo que tem plantas aqui e pediu uma reunião para anunciar novos investimentos, e ele citava que é o maior volume por torre gerada no mundo que eles têm projetos em vários países, é aqui na Bahia, assim como também de energia solar, aquela margem do São Francisco, é comprovadamente a taxa de maior incidência solar e de convergência. Não é à toa que nós temos 2/3 do território baiano no semiárido. E é semiárido porque, ao ventar muito, o vento carrega as nuvens, não permite a precipitação de chuvas, e com isso você tem pouca chuva e muita incidência solar. Isso não é bom para a agricultura, mas é excelente para a geração de energia. E por isso nós temos uma posição muito privilegiada, e o mais importante é que isso tem impactado na renda nessas cidades, porque a maioria dos projetos usam arrendamento de terra, né, com pagamento por torre aos pequenos produtores. Como, em geral, são terras pouco férteis, são terras no alto, em geral muito rochosas, de baixa capacidade produtiva, você fez uma transformação na renda dessas pessoas que viviam ali de uma baixa subsistência, passaram a ter uma renda mensal, alguns muito expressivos, porque eles tinham longa extensão de terra, mas que não conseguia produzir absolutamente nada. E alguns produtores conseguiram ter 2, 3, 5, 10 torres dentro da sua propriedade. Como eu disse antes, eram propriedades extensas, mas que não conseguia produzir nada, muito rochosa, de baixa capacidade produtiva, e com isso se garantiu renda para centenas de produtores que converteram isso em renda nas cidades. Então, você tem uma mudança do perfil do comércio, as lojas melhoram o padrão, o consumo, houve um investimento grande em pousadas, hotéis, para recepcionar esse maior volume de pessoas circulando. Então, há uma mudança muito visível nessas cidades que têm um impacto do investimento solar e eólico. Muito bem. Economista e governador do estado da Bahia, Rui Costa, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero lhe agradecer
por participar conosco do programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento, né? Pela TVT, pela Band e também através do nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Deixo um momento final para suas despedidas e pode acrescentar com alguma informação que o senhor considera importante. Robson, quero só agradecer e dizer aí a nossos amigos, amigas que estão nos acompanhando. Eu sou pai de 4 filhos. Você perguntou se eu seria candidato a alguma coisa. Mais do que ser candidato ano que vem, o que eu quero mesmo é ver a mudança do nosso país. Quero ver o nosso país ser respeitado internacionalmente. Eu que viajava para o exterior há 10 anos atrás, dava orgulho como brasileiro ver as pessoas, todo mundo falando bem do Brasil, sejam empresários, investidores, a população em geral. No passado distante, quando você ia para o exterior, as pessoas falavam de Carnaval e de Pelé. Aí depois começaram a falar do Brasil como um país que vinha crescendo. Eu entrevistei o ex-ministro Celso Amorim, ele colocou isso com muita clareza. Então, né? É impressionante. Aí as pessoas começaram a falar do Brasil com muito entusiasmo. E, infelizmente, esse momento a gente conversa com as pessoas lá fora e nos envergonha. A verdade é essa, a imagem que o Brasil tem lá fora. Outro dia eu perguntei a um investidor, aí eu disse assim, a imagem do Brasil está no chão, né? Ele, governador, eu posso ser sincero? Eu disse, claro. Ele disse, não está no chão, não, está no subsolo. Então, o meu desejo como pai de família, mais do que como político, que quando você é pai, você é mãe, você coloca a vida dos seus filhos, o horizonte de vida deles acima do seu, né? Eu tenho 58 anos, então eu quero um país melhor para meus filhos viverem. Sei que você que está nos assistindo também quer. Eu acho que a tarefa nossa é reconstruir nosso Brasil. Eu digo assim, Robson, eu não conheço na história da humanidade, por tudo que eu li até hoje, eu não conheço país, nação que tenha se desenvolvido pregando ódio, pregando a violência, pregando o preconceito. Eu não conheço. Todos os países do mundo que, por algum momento histórico, embarcaram nessa canoa furada, tiveram um gigantesco prejuízo. E nós precisamos sair desse momento para reconstruir um Brasil de alegria, de tolerância, de inclusão social, de crescimento, de geração de emprego. Então, o meu desejo é este para o ano que vem. E eu quero olhar para minhas filhas e ver que elas têm um futuro pela frente, como você que está nos assistindo, eu sei que quer com seus filhos, com seus netos. Essa é uma tarefa nossa, nós podemos salvar nosso Brasil. Essa é a minha prioridade para o ano que vem. Rezo todos os dias para que a gente consiga fazer isso, para fazer um país verdadeiramente para as famílias dos brasileiros. É isso que eu quero, é isso que nós queremos. E agradeço, Robson, a oportunidade, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Amém, governador. Até a próxima. Muito obrigado. Nossa.